Seja muito bem-vindo à aula introdutória aqui justamente do nosso curso da VMLI do Elementary. Então, vamos lá. Hoje vamos iniciar a jornada do inglês e eu quero te dar aqui algumas dicas antes da gente iniciar. Dicas valiosas que eu gostaria muito de ter sabido quando eu fui para os Estados Unidos em 99. Claro que como criança talvez não teria feito tanta diferença, né? Mas o que eu vejo para os meus adultos, né, o pessoal que eu dou aula, isso já é bem importante, ajuda demais ali na hora da pronúncia. Então, vamos lá. Primeiramente, né, o resumo dessa aula introdutória é justamente para esse material conseguir auxiliar o aluno, né, e que as coisas fiquem ali cada vez mais práticas. Lembre que você vai conseguir voltar e assistir, reassistir isso quantas vezes você quiser. E todo esse material aqui vai justamente te ajudar com a pronúncia, conseguir falar como nativo, deixar ali as coisas fluírem com mais tranquilidade. E lembra, a fluência é justamente parte da sua confiança quanto à língua, né? Então, quanto mais você praticar, quanto mais horas de treino ali você tiver, mais fácil o conjunto vai ficando, né? Então, esse guia aqui, esse e-book é justamente para ajudar com essa jornada aí do inglês em si e aprimorar todos os aspectos da sua vida, principalmente sua carreira, que com certeza depende ou vai depender dela muito aí no futuro próximo. Na etapa inicial de aprendizagem de uma nova língua, é de extrema importância ter em mente que os sons novos, né, e tudo mais, é algo realmente novo, né? A gente não tem ali dentro da nossa língua nativa, muitas vezes, o que é o caso aqui que eu vou mostrar com muitos sons que a gente tem no inglês, que é um pouquinho diferente aí do português. Então, seja você, né, você está aprendendo inglês, espanhol futuramente, italiano, seja qual for a língua, lembre que é muito importante assimilar e ver que há diferenças nessas pronúncias de uma língua para outra, né? E é claro, é normal que você tenha dificuldade no começo de entender também alguns casos de falar, como é o caso do TH, que a gente vai ver aqui já. Mas o importante é treinar. E lembra, todo mundo vai falar dessa maneira, então não tem por que ter vergonha, nem ficar ali parado no tempo por causa disso, né? Quando a gente está aprendendo uma língua nova, no processo de comunicação como um todo, até na sua língua nativa, a gente tem 3 aspectos ali importantes: o input, o processamento e o output. O input é o que está entrando, né? O seu ouvido está ali captando, você consegue ter um entendimento bacana ali do que está vindo, e algumas vezes nem tanto, né? Algumas vezes tem alguns ruídos, né? Sons que você não está acostumado, barulhos ao fundo, seja o que for. Então, esse processamento, como a gente chama, é justamente o entendimento que o seu cérebro vai criando. O português já é uma coisa mais clara, mesmo que alguém fale setembro chove, você já consegue ir captando ali algumas coisas, né, para ver. Ou setembro chove, né, alguns sons ali, palavras que você já consegue atribuir e associar justamente que você já tem mais tempo, mais prática ali. Agora, o output é justamente como que a gente vai responder, como que a gente vai agir diante daquilo, né? Bom, vamos lá. Algumas palavras importantes para você saber nessa jornada aí do inglês, para que a gente consiga diminuir cada vez mais o uso de português, saber a classificação das palavras. Então, vamos lá. Verb, né? Ou seja, o verbo. O verbo é a ação. Noun, esse não tem nada a ver com português, é justamente o substantivo, tá? O substantivo em inglês chama noun, tá? Lembrando, substantivos são pessoas, coisas ou lugares, objetos, enfim. Adjectives, que são adjetivos, é o que descreve ali as pessoas, né? As pessoas, lugares, enfim. Ele expressa uma qualidade, uma característica, né? Como carro azul. Azul seria o adjetivo, carro é o substantivo, né? Então, ou seja, car is the noun and blue, né? Cor azul é o adjetivo, it's the adjective. Beleza? E depois a gente tem consoante e vogal. Em inglês a gente chama consoante de consonant e vogal de vowel.
beleza? Isso vai ser muito importante quando a gente for ver os sons que tem no inglês e em conjunto também com algumas regras que a gente vai ver. Agora veja bem, o TH em inglês. O TH ele é um pouco diferente, a gente não tem esse som na língua portuguesa, por isso que a princípio tem uma certa dificuldade de entender e interpretar ali o que está sendo colocado. Muita gente confunde esse som com o som de F, achando que é o mesmo, e não é, tá? Veja bem, o TH em inglês é this. Repara que a minha língua ela sai da minha boca e é um leve assopro, ó, this. Tá vendo? É literalmente um sopro, ó, novamente. Beleza? Então, quando a gente tem palavras como this, que é, né, este, that, aquele, those, aqueles, né? Todas essas palavras têm o TH e a gente vai usar esse som de tá? Você pode associar e falar assim, Vitor, ele parece muito com F ou S, mas não é. Veja bem, a gente tem em inglês a palavra afundar ou então pia, que a gente fala sink, é S-I-N-K. Eu vou até anotar aqui, vou mostrar isso aqui na prática, né? Vocês conseguem ver aqui na tela ao lado. Vou colocar aqui uma... Ó, essa palavra aqui, sink, ela é pia, tá? E veja bem, ó, o S é de S, como português, pia, tá? Agora a palavra pensar em inglês, vou fazer aqui uma... Não está ajudando muito, né? Isso aqui era para ser uma luzinha, né? Deixa eu colocar aqui. Enfim, isso aqui é uma luz acendendo. Esta palavra é pensar. Olha a diferença. Ó, a pia, a gente fala sink, tá? É um S, que nem em português. Sink. Agora, o TH é think. Think, tá? Então, pensar é think e afundar ou pia é sink, tá? A gente vai ver esse som com mais calma, né? Mais cuidado à frente, mas enfim, são aspectos ali para a gente já ir aguardando. Agora, veja bem, quando a gente tem um som, quando nós temos dois S no inglês, esse dá o som que para a gente seria de um I agudo. Então, veja bem, quando a gente vê uma palavra como... Sempre que a gente precisa de letra, assim, né? Sempre vem com mais dificuldade. Abelha. Abelha, em inglês, é bee. Então, veja bem, é B-E-E. Esses dois S dá o som para a gente de um I agudo, tá? Então, é como se a gente pronunciasse ele assim, bee. Isso daqui é abelha, tá? Outra palavra também que a gente vê muito, a gente utiliza isso muito no português mesmo, né? Ó, screen, que é tela, tá vendo? Novamente, os dois S dão um som de um I agudo, screen, screen. Agora olha o outro, ó, seam, seam já, né? Dois S também é a mesma coisa. Outro que a gente vê muito, né? Adolescente, teenager, teenager. Ó, tá vendo? Teen é de... Ali vem de adolescência, né? E tudo mais. Teenager, né? A palavra em comum completo seria o adolescente, né? Seria duas maneiras ali diferentes de falar. E o importante aqui é a gente, novamente, visualizar esses dois S, que dá som de I, um I agudo. Olha, agora continuando. A gente acabou de ver aí o som de dois S, né? Agora, veja bem quando é o som de dois Os, o que vai acontecer. Quando a gente tem uma palavra com dois Os, esse duplo O dá o som de U, um U agudo. Então, todo mundo aqui deve conhecer o famoso Snoop Dogg, né? E o nome dele, sim, tem dois Gs. Esses dois Os dá o som pra gente de U, Snoop, ok? Snoop. Outra palavra aí, o pessoal que trabalha com TI. A gente vê ali o loop, né? O loop infinito e tudo mais. Esse loop também tem um som de U, de um agudo, tá vendo? Então, é claro que a gente vai ver várias e várias palavras na hora ali. É claro que eu não espero que você lembre isso de cara, isso é normal. Mas com o tempo isso aí vai ficando cada vez mais fácil, tá bom?
Agora, palavras terminadas em E, nós temos o que chamamos do E mágico. Ele é justamente, né, a letra que vai alterar a pronúncia da última vogal. Quer ver um exemplo? Deixa eu mudar aqui minha cor, vamos colocar aqui um azul mais escuro. Quando a gente vê aqui a palavra plane, por exemplo, né, de avião, a gente vê ali airplane, né? Repara que este aqui do final, ele alterou a última vogal, que seria o A, né? Lembrei os vogais A, E, I, O, U. Então, aqui, esta palavra de airplane, a gente fala a última vogal antes do E, como o som que ela tem no alfabeto. Então, por exemplo, a letra A no alfabeto inglês é A, certo? Então, a pronúncia dela aqui na palavra fica igual. Airplane, airplane, airplane. Não é airplane, é airplane, ok? E a gente vê isso em várias e várias palavras. Olha, a palavra same, por exemplo, que seria igual, né? A gente também muda a última vogal para esse som de A. Infelizmente, em inglês tem muitas peculiaridades, né? Coisas bem diferentes. Então, em muitos casos, a prática é o que vai ser o mais convencional. Vão ter algumas palavras que não vão seguir essa regra, infelizmente. Vamos ver aqui, ó, outra palavra onde isso segue. Olha bem essa palavra aqui, ó. Essa palavra é osso em inglês. E repara, ela termina em E, ou seja, a gente vai alterar a última vogal, que é o O. E o O, em inglês, a gente fala O. Então, essa palavra, osso, em inglês, a gente pronunciaria bone. Bone, ok? Então, aqui são algumas coisas aí que te ajudam com essa questão de entender melhor a língua, né? Como pronunciar e tudo mais. Mas, é claro, isso tudo vem com o tempo. Agora, veja outro exemplo aqui, olha. O T-I-O-N, né, do inglês, ele é igual ao são. Pra gente em português, né? Palavras terminadas em são. Veja bem, olha, administração. Administração, em inglês, vai ser administration. Opa, acabou aqui meu espaço. Tá vendo? Administração é administration em inglês. Então, primeira coisa, se a palavra termina em são, olha, organização, a administração, entre tantas outras aí, a gente já sabe que a gente está tratando de um substantivo, né? Uma coisa, pessoa ou lugar. Então, logo de cara a gente consegue perceber que tipo de palavra que ela seria. Olha o outro, ó, organização. Como eu acabei de falar. Ó, organization. Tá vendo? Então, em muitos dos casos, ela vai seguir essa ordem. Isso aqui foi uma coisa muito importante que eu aprendi quando eu voltei pro Brasil, porque eu voltei na minha adolescência e não falava muito português, e não escrevia e muito menos lia, né? Então, essa questão de começar a aprimorar ali, começar a conseguir falar, me ajudou muito. Né? Justamente vendo ali mais leitura, me ajudou muito a enxergar algumas regras como essa daqui. Né? Eu percebia, opa, tudo que em inglês seria o shin, administration, em português, sem cedilha tio a o, né? São, né? Administration, administração, organization, organização, e assim em diante. Então, tudo isso futuramente vai te ajudando, né? Principalmente quem tem muito leitura aí, né? Trabalha com artigos, está na área de pesquisa e desenvolvimento, vai acabar vendo muita leitura, né? Tudo mais. Bom, outra coisa que a gente pode reparar, veja bem, palavras terminadas em ER. Olha só, quando a gente pega a palavra play sozinho, muitos de vocês já conhecem, play é jogar, né? E aí, quando a gente acrescenta esse ER aqui, olha o que ele se tornou. Ele foi de jogar para jogador. Então, veja que legal. Quando a gente vê o ER no final, em muitos casos, a gente vai conseguir ver, primeiro, que ele passou de verbo para substantivo, quando ele seguir isso.
simplesmente porque teve ali esse ER no final. Olha outra palavra que também funciona assim. Não sei nem se você reparou. Teacher. Teacher a gente conhece como professor, né? Agora, a palavra teach sozinho, ela é um verbo. Ela é ensinar. Então, ensinar é o verbo, né? Logo, a pessoa que faz isso é o teacher, que é o professor. Você quer ver um exemplo bem bacana disso? Bem na prática mesmo, ó. A gente tem hoje a plataforma YouTube, né? Como a gente fala em português. E aí, a pessoa que trabalha com fazendo vídeo, produzindo conteúdo e tudo mais, a gente chama essa pessoa de YouTuber, não é mesmo? Olha só, termina em ER, ou seja, YouTube é a plataforma, aqui, né, não é um verbo, e o YouTuber, né, YouTuber, ele é justamente o quê? Ele é a pessoa que está ali produzindo conteúdo, ele é o profissional que está ali gravando os vídeos, editando, né, upando ali no horário certo, enfim. Então, veja bem como essas regras, né, vão nos ajudando a interpretar melhor o inglês em si. Agora vamos lá, vamos passar para a parte de palavras com Y. Isso aqui é muito, muito importante. Primeiramente, a pronúncia, que vai ficar, né, em conjunto com a diferença, né, que vai receber. Então, primeiramente, olha só, o Y, quando ele está no começo da frase, como nesse caso aqui, ó, your, o Y ele tem um som de ia. Então aqui a gente vai pronunciar como your, que é o pronome possessivo seu, né? Your dog is black. O seu cachorro é preto. Your dog is brown. O seu cachorro é marrom. Tá vendo? Your. Já essa palavra aqui de baixo não tem o Y. Ela é our. Your, our. Tá vendo a diferença? O primeiro tem esse som de ia no começo. Our seria o nosso, né? O outro pronome possessivo que vamos ver aí no futuro. Agora, olha o que acontece quando a palavra termina em Y. Olha só. Vamos ver aqui uma palavra, ó. Wind. Wind seria vento, né? Já a palavra windy também existe. Isso daqui seria como, sei lá, ventoso, né? Ele passou aqui de um substantivo, na primeira, wind, né, que seria vento, para um adjetivo. Porque no português a gente não falaria que uma cidade é ventosa, a gente fala que tem muito vento naquela cidade e tudo mais, né? Então, ó, wind e windy. Primeira coisa, repare que em inglês a gente não fica esticando i. Então é errado, porque muitas vezes a gente acaba mudando a palavra, né, ou o sentido dela. Porque veja bem a diferença, ó, wind, vento. Windy seria aí ventoso, né, uma cidade com muito vento, um lugar com muito vento e tudo mais. Então, cuidado com isso. Olha outro exemplo. 40, 50. Quando a gente vê números também, a mesma coisa acontece. A palavra 40, a gente pronuncia 40. 40, tá vendo? Termina com um i. A palavra 50, a mesma coisa, ó, 50. E 60, 60. Tá vendo? Então, muito importante essa questão, tá? Bom, aqui o alfabeto, que é sempre importante a gente dar uma recapitulada nisso, tá? Então, vamos lá. Quero que você vá repetindo aí, né, quantas vezes for necessário esse áudio, para que você pegue ali o ABC. Eu vou falar primeiro as letras, depois eu também vou ensinar a musiquinha que existe para a gente conseguir recordar. E eu até hoje, eu com 29 anos hoje, ainda uso isso. Então, olha lá. Primeira letra, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Então, essas são as letras em inglês. Agora, ó, a musiquinha que a gente pode usar é assim, ó.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Então, ó, esse finalzinho, ó, eu falei Y and Z, and de E, tá? E de acréscimo ali de ideia, Y e Z, ok? Alright. Então, repare, né, os movimentos da boca, o que a gente faz. Se precisar repetir, claro, pode voltar aí um pouquinho. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tá? O livro que vamos utilizar tem sempre essa questão aqui da fonética, tá? Eu vou estar sempre ajudando vocês com essa questão de pronúncia para que não seja um problema. E também ensinando alguns macetes para que não fique uma coisa muito engessada, porque o inglês falado, é claro, né, como o português ou qualquer outra língua, é muitas vezes diferente, mais conectado, mais rápido, né, enfim. Então, a gente vai sempre ver essa questão aqui dos fonemas, né, tudo mais, que é muito importante. Alright? Então é isso, pessoal. Essa primeira parte aí da introdução e logo eu vejo vocês na nossa próxima aula.